Seja bem-vindo a mais um Papo com o Cezão. E aí, Cezão, mais uma vez aqui no YouTube com vocês. O canal ainda é um canal pequeno, ainda está crescendo, então eu peço que você me ajude compartilhando esse vídeo para que a nossa conversa aconteça sempre com bastante qualidade e mais gente conhecendo. Assim, aquilo que a gente foi chamado para falar acaba alcançando a quem deve falar. E hoje, assim, vocês me perdoem, mas o assunto que eu tenho para falar, ele é difícil demais. Ele é complicado demais. E outra coisa, ele não é para todo mundo. Eu diria até o seguinte, que se você é alguém que é novo na igreja, talvez esse assunto não seja para você, tá? Porque você ainda está numa outra fase, um outro descobrimento das coisas e talvez não seja para você. Entretanto, eu não posso furtar você de crescer na sua fé, tá? Então, assista esse vídeo e conversa com pastores, com pessoas mais intensas na fé em tempo de anos, né? Gente que é mais experiente do que você para afinar essa ideia. Porque o intuito da conversa de hoje não é abrir brecha para nada, não é passar a mão na cabeça de nada, de coisa errada, de pecado, não é nada disso. Mas é tratar sobre a hipocrisia da igreja, tá? E quando eu falo hipocrisia da igreja, não estou falando de realidade, eu estou falando de um contexto comum de compreensão ou de discurso que é adotado por aí, principalmente quando se quer atacar a igreja. Quer ver? Fácil. Eu não vou na igreja de crente, não. É tudo hipócrita. Lá ninguém vive o que fala. O pessoal fala lá de santidade. As meninas da igreja são as que mais aprontam no colégio. Eu vou na festa fantasia da igreja, que é mais fácil pegar as meninas do que ir na festa junina do mundo. Sabe? Esse tipo de coisa. A gente ouve falar muito esse tipo de crítica. São pastores que roubam, são divórcios ou adultérios que acontecem dentro da igreja, são comportamentos de jovens da igreja bebendo escondido, ficando escondido, a menina, a santinha da igreja lá, que apareceu grávida. Então isso é muito recorrente. Quem é crente há um bom tempo já ouviu essas críticas e demais. E pensando sobre isso, sim, o que a gente está conversando hoje aqui é fruto de bastante pensamento, tá? Bastante reflexão a respeito de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vivi, a respeito de coisas que aconteceram comigo. E aí eu quero poder dizer isso para vocês hoje. E aí você pode, é claro, deixar aqui nos comentários o que você concorda, o que você não concorda, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto é que a hipocrisia ela não está na igreja. A hipocrisia está na humanidade. Ela é inerente ao ser humano. A gente cresce aprendendo que se eu aponto seus erros, os meus erros passam despercebidos. E a gente então usa essa artimanha para que, à medida que eu faço evidente os erros que você comete, os meus erros se tornam menos evidentes para quem observa. Uma outra coisa que acontece muito é a gente se aprova muito naquilo que a gente condena. Então, lógico, se eu fico sabendo que um amigo meu tá com vício de pornografia, eu vou chegar nele e vou conversar, cara, larga isso é ruim pra você e tal. Mas se sou eu que tô com vício em pornografia, eu fico, não, na verdade eu sei lidar com isso. Percebeu? Então, se eu vejo um amigo meu bebendo, eu vou chegar nele e falar, cara, você tá bebendo, não é legal pra você. Mas se sou eu tomando a quarta cerveja num churrasco de sábado, eu vou dizer que tá tudo bem, afinal eu sei beber. Eu vejo um amigo tratando a esposa mal lá e de repente sendo grosseiro com ela, sabe? Coisa feia mesmo. Mas eu chego em casa e eu digo pra minha mulher aquilo que eu quero dizer e sem muito rodeio. Você percebe? A gente é hipócrita por natureza humana pecadora.
Não é a igreja que é hipócrita, é a humanidade que é hipócrita. E a humanidade presente na igreja pode ser hipócrita também. Um outro sinal de hipocrisia muito claro é quando você julga o outro que caiu, não tendo em vista o pecado que ele cometeu, mas tendo em vista eu nunca faria isso. Tendo em vista eu nunca cairia nisso, é absurdo o que ele fez. Tendo em vista que você se sente superior a ele e você se coloca mesmo num banquinho mais elevado para apontar o dedo e julgá-lo. Comum, hipocrisia. Nada de novo debaixo do sol. Nós já sabemos aonde que isso começou e nós já sabemos onde é que isso vai dar. Lembra do Adão? Senhor, não fui eu. Foi a mulher que tu me deste. É isso. Então, a hipocrisia, ela é inerente à humanidade. E isso, assim, enquanto Jesus não voltar e não acabar com tudo, isso não tem fim. Ok? Agora, vamos lá. A gente precisa entender o que é a igreja, tá? A igreja é aquilo que Jesus deixou. Ok, isso é uma mensagem muito bonitinha, mas ela não funciona direito desse jeito. Tá? A igreja ela é uma instituição organizada com CNPJ. Também é. Isso costuma ser motivo de crítica e as coisas também não funcionam desse jeito. Vamos pensar o seguinte, Jesus disse que ele veio para os que estão doentes e não para os que estão sãos. E ele delega sobre os seus discípulos a responsabilidade da pregação do evangelho, de oração pelos enfermos, a conversão dessas pessoas, o confronto do seu pecado, o ensino. Então, ele, em Efésios capítulo 4 em diante, ele levanta lá o seu corpo ministerial para o trabalho. Nesse corpo ministerial, pastores, mestres, doutores, evangelistas, apóstolos, profetas, e cada um com a sua função. Então ele entrega na mão de homens ingredientes para que o trabalho seja realizado. E esse trabalho é não só de um convite do homem à salvação, mas como também do tratamento e abandono dos seus pecados, e uma evolução no modo de pensar, seguindo a mente de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, ou como meu pai costuma dizer muito, até que nós fiquemos parecidos com Cristo. Uma outra ilustração que eu sempre usei é que a porta estreita tem o formato de Jesus. Então, se o meu caminhar é da porta estreita, eu vou ter que abandonar as coisas que sobrepujam o tamanho da porta estreita que é Jesus. Se eu vou trilhar o caminho, se eu vou após Jesus, eu devo me tornar como ele. Tomar a tua cruz, tomar a minha cruz e segui-lo, certo? Então, o que eu entendo, e eu queria convidar você a entender isso junto comigo. O que a gente encontra em hospitais? Via de regra, é gente doente. Tá. Os não doentes estão visitando. Os não doentes estão trabalhando. Mas os frequentadores assíduos, aqueles para o qual o hospital existe, são pessoas doentes. Joia. Para que serve uma escola? Os frequentadores assíduos para o qual a escola existe são pessoas ignorantes. Ignorantes porque não têm conhecimento. Se tiver conhecimento, não precisa ir à escola. Se estiver são, não precisa ir ao hospital. Esse é o ponto. Então, se nós entendermos a igreja como escola e hospital, a gente entende um pouco melhor de como as coisas funcionam. Por quê? Do mesmo modo em que o ambiente da igreja, da escola, é para quem é intelectualmente prejudicado e precisa resolver isso. E o ambiente do hospital é para quem está com a sua saúde prejudicada e precisa resolver isso. O ambiente da igreja são para aqueles que se viram, se perceberam pecadores e precisam resolver isso. Então a resolução primária
é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, render a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, para que ele nasça espiritualmente dentro de nós. É lógico que é uma figura de linguagem que eu estou usando. O Espírito Santo dele seja derramado em nós, fica mais fácil assim, né, para entender, e nós possamos ter uma vida espiritual e não mais uma vida carnal, certo? Então, mas do mesmo modo em que a escola e hospitais são um ambiente para o tratamento daqueles que carregam sintomas e comportamentos ainda prejudicados, seja pela ignorância intelectual, ou seja pela falta de saúde corpórea ou corporal, a igreja também é um lugar onde essas pessoas que encontraram com Jesus vão passar por tratamentos. Assim como ferro afia o ferro, assim o irmão afia o irmão. Então, a comunhão dos irmãos na igreja serve de tratamento. O ensino da palavra serve de tratamento. A oração, a imposição de irmãos. Veja bem, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Isso é tratamento. Então, a igreja ela é lugar de tratamento. Tratamento do quê? A igreja não trata a saúde física das pessoas, não é o seu papel. E ela também não trata a ignorância das pessoas, também não é o seu papel. A igreja trata a condição de pecador das pessoas. E olha como fica simples a gente entender um pouco mais as coisas. É possível trabalhar no hospital e não lidar com o vômito de um paciente? É possível trabalhar no hospital e não ter que lidar com fralda suja de alguém que está em coma? É possível trabalhar no hospital e não lidar com fluidos de pessoas espirrando? É possível? Não é possível. Se você não quer lidar com sangue, fezes e vômito, não trabalhe no hospital. Não dá. É possível trabalhar numa escola e não lidar com perguntas ignorantes? Não lidar com comportamentos que precisam de educação? Não lidar com a arrogância daquele que nada sabe? É impossível lidar com isso. Então, se você não quer lidar com o processo de aprendizado humano, não trabalhe numa escola. É possível, então, ser igreja e trabalhar e lidar com as questões das pessoas, inclusive o tratamento dos seus pecados, para que sejam curados dos pecados que, sabe, que a despeito de crer em Cristo, ainda estão incrustados naquelas pessoas. É possível trabalhar numa igreja e não lidar com o pecado de ninguém? É possível você viver 50 anos dentro de uma igreja e o seu pecado nunca ser tratado por ninguém? Isso não é possível. Se você não quer lidar com o pecado do seu irmão, e se você não quer que lidem com o seu quando for a hora, não esteja em uma igreja, porque a igreja é o lugar aonde a cura para o pecado acontece. E existe o pecado que não se manifesta, mas ele é curado. Existe o pecado que dá sinais e é curado, e existe o pecado que às vezes é posto em público para ser curado. Entende? Então, se você não quer lidar com o pecado do outro, provavelmente é porque isso vai te imputar trabalho. Vai imputar que você se importe. Que você ame o teu irmão que pecou e caiu. E que você o sirva. Mas se você se sente moral demais, elevado demais para fazer isso, então o hipócrita é você. O hipócrita é você que olha para a igreja e decide que lá você não vai ter que lidar com o pecado de ninguém. O hipócrita é você que vai para a igreja e não permite que ninguém lide com o seu pecado. Porque você peca, porque eu peco. Então, estar dentro de um contexto de igreja e querer estar livre da tratativa para a cura do pecado sua ou de alguém, é fantasia, é hipocrisia, é falsa santidade. Porque a igreja é um lugar santo, sim, porque cuida e trata dos pecados dos irmãos. A gente faz uma idealização da igreja, é lógico. Eu sou
filho de presbiteriano, neto de presbiteriano. Meu avô era um lenhadura permanente. Faleceu tem alguns dias, aos 95 anos. E a gente faz uma idealização do pecado, da igreja, perdão. A igreja é o lugar onde você pisa e o diabo não entra com você. A igreja é o lugar onde você pisa e o seu pecado é coado e fica na porta. Tanto é que os irmãos, quando sabem que vão ministrar, dar uma palavra, o cara se cuida ali para ele não pecar aquela semana naquilo que mais tenta ele. A hora que ele termina de ministrar, ele volta para casa e pensa: nossa, agora eu posso pecar em paz. É sério que só eu entendo o que eu estou falando? A igreja é o lugar onde os membros eles são livres das amarras do pecado, mas eles não são imunes ao pecado, por isso que o tratamento acontece. A idealização da igreja faz com que os membros escondam as tentações e os pecados e passam a agir como se não pecassem. E passam a esconder a misericórdia daqueles que pecam. Tudo isso por causa de uma idealização, de uma pseudo-santidade que é mal compreendida a despeito daquilo que é ensinado nas Escrituras. Uma outra coisa que denota essa idealização, e inclusive uma infantilidade espiritual, imaturidade social e espiritual, é a escandalização. Quando você sabe do pecado de alguém, você fica escandalizado. Escândalo é para criança. É a criança que sai na rua com o pai e com a mãe e aparece um doido pelado lá. Olha, mãe, o homem tá pelado. É a criança que faz isso. É a criança que quando sai vê uma mulher pelada, com os seios expostos. Olha, mãe, a mulher tá pelada, pelo amor. Olha, mãe, a mulher tá pelada. Isso é criança que faz. O adulto, olha, percebe e cobre a nudez do irmão, a nudez da pessoa. Eu tô falando isso, lógico, no caso de alguém ter um surto coletivo na rua e sai pelado. Poxa, independente de... Um louco vai pensar em atração sexual aquela hora. A gente deixa eu olhar, deixa eu ver se eu tenho uma blusa no carro para cobrir aquela pessoa. Porque isso é que adultos fazem. E a mesma tratativa em relação ao pecado. Quando surge pecado na igreja, não sei quem na igreja apareceu grávida. Meu Deus! Isso é infantil na fé. Isso é criança. Nossa, porque descobriu que alguém na igreja pegou alguma coisa que não era de... Eu não esperava, meu Deus! Isso é infantil na fé. Não é que nós devamos agir normalizando o pecado, não é isso. Mas se você entende que você está num lugar aonde o pecado é, sim, um motivo de tratamento, inclusive o seu, inclusive o meu, quando surge o pecado de alguém, por mais que eu me entristeça pelo irmão, e aí isso demonstra misericórdia, eu me entristeço, poxa, que pena. Que pena que ele está lidando com isso. Que pena que ele não foi liberto. Eu vou orar pelo meu irmão. Se eu tenho condições de fazer, eu vou junto com o corpo pastoral oferecer auxílio a esse irmão. Vamos caminhar junto, eu quero te ajudar. E essa atitude é a atitude daquele que sabe que precisa de ajuda também. Que quando for com ele quer que hajam da mesma forma. A igreja é a sinalização histórica de Deus no deserto. É o ambiente onde nós aprendemos sobre Deus. É o ambiente onde conhecemos a Deus cada dia mais. É o ambiente onde nos rendemos em adoração. É o ambiente onde entregamos a nossa vida para a salvação em Cristo Jesus. Aonde os nossos pecados são tratados.
E tem vários modos de tratar. Por ensino, pela pregação, por ensino. Aqueles pecados que ainda não apareceram. Você vai tratar, você vai pregar falando sobre mentira, sobre o olho mau, sobre a hipocrisia. Você vai pregar falando sobre a fofoca. Você vai pregar falando sobre a má língua. Você vai pregar falando sobre os maus pensamentos, sobre as más inclinações, sobre o adultério que você deixa nascer aqui dentro, muito antes dele se consumar como qualquer outra coisa. Isso você trata por pregação. Quando surgem sinais do pecado na vida de alguém, no comportamento, no modo de vestir, na fala, aí é chamar para o canto e aconselhar. Olha, tenho visto que seu comportamento está desse jeito. Mocinha, se a tua fé não interfere o jeito de você se vestir, você precisa repensar um pouco sobre isso. Amigo, você é um cara bacana demais para andar por aí mostrando a cueca desse jeito. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que aparece no teu celular. São indicações e você aconselha. E por disciplina é o tratamento dos pecados que se tornam públicos. Daqueles que aparecem mesmo. Um roubo, a gravidez, o adolescente transando, o adultério, a mentira, a fofoca. Quando você tem, então, material para chegar e gerar confronto nesse irmão. Aí é disciplina. Disciplina, cara, a palavra de Deus é perfeita em relação a isso. Isso é deixado muito claro. Primeiro vai você e confronta o seu irmão. Não tendo conserto, leva uma testemunha. Confronta o seu irmão. Não tendo conserto, você vai com 3 testemunhas. Confronta o seu irmão. A partir daí, disciplina. Que pode ser banco. Banco que quem é de igreja sabe, né? É quando você faz alguma coisa e tiram você de fazer. Uma disciplina de oração, de jejum. E até exclusão em casos do irmão imoral. A Bíblia é perfeita para lidar com isso. Olha só, você que é crente, entenda, igreja não é um lugar onde você vai fingir que você é santo. Igreja é um lugar onde você vai render a sua vida a Deus e clamar a Deus que transforme você cada dia mais, como alguém conforme a palavra dele, a vontade dele e a figura de Jesus. Mas entenda que a igreja também é um ambiente seguro para que o seu pecado, quando surgir, seja tratado em amor, compaixão e justiça. Não é passar a mão, não. Não é dizer que está tudo bem, não. É tratar com justiça o seu pecado, mas com amor e compaixão. A igreja é o ambiente onde o não te condeno é a prática comum. E o vai e não peques mais é a realidade em que passa a viver o pecador que foi conduzido em amor e bondade ao arrependimento. Seja no grupo fechado, no caso tratado só pelo pastor, seja no caso tratado entre alguns irmãos mais aptos, seja no caso tratado aos olhos da igreja toda. O vai e não peques mais é a resposta que esse irmão que foi tratado com justiça, amor e compaixão entrega diante de todos. Existem ainda outros casos em que o arrependimento vem depois de muito tempo, do mesmo modo. Não te condeno. Compaixão. O perdão não é autoridade para fazer de novo, é autorização para recomeçar. E aí existem então casos e casos onde esse pecado na igreja vai acontecer. Uns serão públicos, outros serão tratados sob sigilo. Alguns envolvem dramas familiares, divórcios, briga entre os irmãos. Outros envolvem até casos de polícia. Quem nunca ouviu falar?
Independente de qual pecado seja, a igreja é o hospital para essa doença e a igreja é a escola para aprender a lidar com isso. Então, toda vez que você, irmão de igreja, sabe de um pecado acontecendo com membros do louvor, com pessoas da área comum da igreja, com a liderança, ok, ore, busque a Deus sabedoria e entregue a essas pessoas compaixão, bondade e justiça. Eu não estou falando porque se deve passar a mão em pecado algum, não. Todo pecado deve ser tratado, conduzido ao arrependimento e ao ajuste daquilo que foi prejudicado. Essa é a vontade de Deus. Isso é santificação. É lidar, não é fingir. A igreja hipócrita é aquela que finge que o pecado não existe. A igreja madura lida com o pecado de modo sóbrio, não emocionado, não raivoso, não iracundo, não vingativo, sóbrio. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então filhinhos, não pequeis. Se pecarem, há um advogado, Jesus Cristo justo. Perdoai os vossos pecados, confessai os vossos pecados. Porque se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tudo isso é ambiente da igreja. Você que não é crente, sempre gostou de apontar o dedo e apontar a hipocrisia da igreja, entenda que o hipócrita é você. E você sabe que você é tão pecador ou tão pior que qualquer pessoa que está ali dentro. A diferença é que dentro da igreja os pecadores se reconhecem pecadores, se chamam de pecadores, cantam sobre o perdão dos próprios pecados e sobre a incapacidade que tem de sozinho vencê-los. Os hipócritas da igreja são aqueles que se colocam em oração dizendo: Senhor, eu pequei, me perdoa e me ajuda a escapar disso. Você só é o hipócrita normal, que finge que é melhor que todo mundo. Agora, esse papo, como eu falei, é um papo que requer maturidade. Tá? Leva ao seu pastor isso. Mostra o vídeo para ele. Ele vai entender do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que pecados devem ser tolerados. Contrário, pecados devem ser tratados, levados ao arrependimento, para que essas vidas sejam restauradas. É isso que Jesus ensinou a fazer. O que sair disso é só vingança, raivinha, bravezinha e hipocrisia humana. Entenderam? Papo denso hoje, hein? Pesado. A gente pode trocar essa ideia aqui. Então, comenta o que você achou, tá? E a gente segue conversando. Um grande abraço para você. Até mais e tchau, tchau.